Gente, eu tô tão assim entusiasmado com essa palavra de hoje, porque Deus ele me confirmou várias vezes essa palavra. Hoje o pastor Lucas, ele dando uma palavra para o nosso staff na igreja, ele começou a falar e eu comecei a ver a palavra que Deus tinha me dado. E ele falando, eu disse, meu Deus, eu vou falar para ele pregar, porque é melhor que ele pregue. Porque eu disse assim, gente, e aí logo o primeiro louvor com o Carlinhos, quando ele começou a cantar que no princípio, começou a falar sobre o princípio também, é algo que a gente vai estar falando hoje. E aí o Samuel, ele começa a falar sobre um versículo em Gênesis, que a gente vai falar aqui também, já estou falando da pregação, né? E aí eu digo assim, meu irmão, Deus, tu queres fazer uma coisa grandiosa hoje aqui, e eu quero ser usado para poder abençoar o número máximo de pessoas nesse local, porque não é sobre mim, não é sobre a banda, não é sobre luz, não é sobre palco, não é sobre estrutura, mas é sobre Deus na minha vida e na tua vida, é sobre não o que nós podemos fazer, mas é sobre o que Deus pode fazer na minha vida e na tua vida, é muito mais, meu irmão, do que você pode pensar ou imaginar. Por isso eu quero que você agora deixe cativa a tua mente nas palavras do Senhor, que você possa abrir o teu coração para que você possa receber. E eu quero já falar e intitular que essa mensagem de hoje, ela tem o nome de Eu Sou. Fala comigo assim, eu sou. Eu sou. E eu quero iniciar com um versículo muito lindo que se encontra no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 5 e 6, que fala assim a palavra de Deus. A Jesus de Nazaré responderam eles, sou eu, disse Jesus, e Judas o traidor estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Deixa eu dar um pano de fundo aqui para vocês. Nesse momento, Jesus estava prestes a ser preso para ser crucificado. Os oficiais ali romanos chegaram querendo saber quem era Jesus. Sou eu. E naquele momento que Jesus fala, sou eu, todas aquelas pessoas, elas caem prostradas ao chão diante daquele nome poderoso. E hoje nós vamos falar exatamente um pouco sobre isso, sobre quem é esse eu sou, sobre quem é esse sou eu, onde fala a palavra de Deus que no fim de tudo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Gente, muito impactante. Nós vamos dar uma viajada hoje no Evangelho de João. Primeiro eu quero falar que João era um dos melhores amigos de Jesus. João era chapa de Jesus. João, ele era um cara que conheceu meticulosamente Jesus. João, ele sabia tanto que Jesus o amava, que ele se auto-intitulou como o discípulo a quem Jesus amava. O Evangelho de João, ele tem um propósito muito único e muito significativo em toda a palavra de Deus. O propósito desse quarto evangelho é exatamente declarar que Jesus é Cristo, o Filho de Deus. Ele começa a falar para toda aquela cultura, para o povo helênico ali, e começou a falar e dizer assim, olha, ei, se vocês querem conhecer realmente uma pessoa que pode mudar a história de vocês precisam conhecer esse cara, porque ele tem poder para fazer muito além do que vocês já viram em toda a sua vida. Essa carta aqui, ela foi escrita 70 anos depois de Cristo. Jesus morreu, 70 anos depois, ela foi escrita. Para você ter uma ideia e você poder mensurar, João descreveu a vida de Jesus apenas utilizando 21 dias da sua história. No final do Evangelho ele fala, e essas são apenas algumas poucas histórias para que vocês creiam em Jesus. E ali ele relata minuciosamente sobre muitos milagres, muitas pregações, sobre muitos ensinos que testificam a veracidade de que Jesus, ele realmente é Deus. E aí é muito interessante porque o Evangelho de João, nas suas entrelinhas, ele traz umas verdades que me intrigaram muito e que na realidade eu estou num processo aqui, posso falar com vocês, que eu estou num processo meio que de metamorfose dentro de mim.
porque essa palavra ela está rodando dentro de mim e eu quero compartilhar com vocês. E para a gente entender um pouquinho, eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A palavra de Deus fala assim: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Opa, peraí, Deus criou algo que era sem forma e que era vazio, e ainda havia um abismo. Ainda havia um abismo. É muito interessante isso, porque Deus, exatamente depois desse versículo, Ele começa a fazer um processo de organização em tudo que Ele já havia criado. Toda a criação, ela foi feita através de Jesus, mas a partir desse momento do versículo 2, Deus ele começa a falar: haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, haja firmamento e houve firmamento, haja animais e houve animais. Querido, sabe o que eu quero te falar hoje? Que hoje sim você precisa entender que ter uma vida plena e organizada, ela depende daquilo que Deus tem para a tua vida. A tua vida hoje, ela está talvez desorganizada, ou não está tão plena assim, não é por causa de um descaso de Deus, não. É porque Deus naquele momento, naquela terra, que era sem forma, era vazia, Ele se colocou nela, Ele se implicou nela e começou a mover tudo o que existia para trazer organização e plenitude. Acompanha comigo o raciocínio, que vai passar para um outro versículo agora. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Fala assim a palavra de Deus: então o Senhor Deus formou o homem, da onde, gente? E soprou em suas narinas o quê? E o homem se tornou o que, gente? Mais uma vez, Deus, Ele cria, Ele elabora, Ele compõe, Ele lapida, Ele esculpe o ser humano do pó da terra, da areia, do barro, e ele era vazio, tal qual a terra era naquele tempo. E mais uma vez, Deus, Ele chega e diz assim: opa, está faltando alguma coisa aqui, está faltando organização, está faltando vida, está faltando poder, está faltando existência, e eu preciso jogar algo dentro dele, o fôlego da vida. Epa, peraí, detalhe, nós seres humanos, nós assopramos o vento não sou eu. A grande sacada aqui é que quando Deus soprou o fôlego de vida naquele barro vazio, Ele se soprou para dentro do homem, Ele jogou o próprio ruá de Deus, o Espírito dele foi para dentro do homem, e o homem se tornou a alma vivente. Esse é o poder que existe em Deus, em transformar aquilo que era morto em algo que é vivo, em transformar aquilo que é desorganizado em algo que é organizado, em transformar algo que era vazio em algo que é pleno. Só que não para por aí, gente. Existe o Evangelho de João. No capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 1 a 4, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, e a palavra estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nesse momento, João ele está falando exatamente tudo o que em Gênesis capítulo 1 falou. Ele está falando que Deus já existia antes de tudo, que tudo foi criado através dele, mas que somente só existe essa organização, só existe a plenitude, só existe a vida a partir do momento que Deus ele entra na jogada. Por isso que a vida era a luz dos homens, e essa luz era vida para eles, porque Deus é a vida, Jesus é a vida que eu e você precisamos. Resumo da ópera aqui: tudo está instável, tudo está vazio, tudo está sem sentido,
tudo está sem propósito, tudo não vale nada, a não ser que Deus esteja naquilo, ou a não ser que Deus esteja naquela pessoa. Por isso hoje o meu convite para você é que você possa abrir a sua mente, o seu coração, para que talvez, e talvez somente, que você esteja passando por situações difíceis, você possa dar uma chance, para que aquilo que eu estou falando, que não é meramente, eu não quero que você me escute, eu quero que você escute o que Deus está falando ao seu coração agora, mas que você possa abrir essa oportunidade para que Deus possa realizar hoje o milagre na sua vida. E é exatamente falando de tudo isso que me vem a ideia sobre o vazio da humanidade. Ora, o homem, ele sente falta de tudo a todo tempo. Para pensar um pouquinho. Quantas coisas você sentiu falta hoje? Quantas coisas você sentiu necessidade de ter, de comprar, de buscar, de desejar? Quantas coisas você ansiou hoje que talvez você não conseguiu realizar? Talvez algumas coisas muito necessárias, mas talvez outras apenas desejos supérfluos. Para tu ter uma ideia, eu vou fomentar apenas 3 pontos. O nosso corpo, ele sente falta de quê, gente? De ar para respirar, sente falta de comida e sente falta de água, simplesmente. Resumindo tudo, a nossa alma, o nosso eu, a nossa mente, as nossas emoções aqui, elas sentem falta de quê? A nossa alma sente falta do quê? De amor, do sentimento de pertencimento, de agregar, da companhia, do cuidado. Agora o nosso espírito, ele só sente falta de uma coisa, ele só sente falta de Deus. Deixa eu falar uma coisa para ti, o teu maior clamor, a tua maior dor, o teu maior desespero, não é por aquilo que você não tem materialmente, mas é exatamente o teu espírito chorando pela ausência de Deus. A dor existencial, o vazio existencial que eu e você temos e que nenhum outro ser humano ele é capaz de ter, que aliás, que todo ser humano ele tem. Não existe ninguém na face da terra que possa viver sem Deus. E eu acho que eu vou precisar de um microfone de barra, que esse aqui não está surtindo muito efeito não. Valeu. Já até a voz ficou mais grossa, né? Então, querido, deixa eu falar uma coisa para ti. A alma em si, ela não é plena. O espírito, ele é pleno quando ele se encontra com Deus. A alma em si, ela precisa do espírito para poder viver em sossego, para poder viver em paz, para poder viver em harmonia. E somente aquele que possui uma vida espiritual, ele tem condição de viver essa harmonia que eu e você procuramos. Quem quer viver em paz, levanta a mão bem alto, diz assim: eu quero viver em paz. A paz é o que todos nós procuramos, que todos nós desejamos. E aí surgiu exatamente essa pergunta: como é que eu posso viver realmente uma vida plena? Como eu posso viver uma vida com mais altos do que baixos? Como eu posso viver uma vida realmente que vale a pena ser vivida? Como é que eu posso viver uma vida com a maior qualidade? Detalhe, gente, eu nunca falaria aqui que nós deixaríamos de ter problema. Porque eu tenho problemas, você tem problemas e nós teremos problemas. Mas o que eu estou falando aqui é como nós poderemos sim driblar a maioria dessas coisas que tentam nos arruinar, que tentam nos colocar para baixo, que tentam nos destruir, que tentam sucumbir a nossa alma e destruir o nosso futuro. E é isso que João, ele sabiamente ele revela algumas verdades que eu e você precisamos ter em nosso coração e nossa mente para que venhamos sobreviver nesse
nesse mundo até o momento da nossa chegada, da chegada do nosso Senhor Jesus, onde fala a palavra de Deus que Ele virá pelo céu, e Ele virá com os seus anjos, e Ele levará a sua igreja lá para cima para se encontrar com Ele, o momento que será o dia do casamento perfeito, onde o noivo virá buscar a sua noiva, a igreja. E a primeira verdade que eu quero compartilhar contigo é que, primeiro, fala comigo assim: Jesus, o Cordeiro de Deus. A primeira verdade que eu e você precisamos entender é que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Por isso eu quero que você repita comigo assim: Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Jesus, Tu és tudo o que eu preciso. João capítulo 1, versículo 29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui João Batista pregando para os seus discípulos. João Batista, ele era primo de Jesus. Ao ver Jesus ali distante, ele aponta para Jesus, porque esse era o chamado de João Batista, apontar para Jesus, dizer: aquele é o cara, eu não sou, convém que Cristo cresça e que eu diminua. E naquele momento ele fala: olha, aquele é o Cordeiro de Deus. Para que eu e você venhamos entender o significado de ser Cordeiro de Deus, precisamos entender em primeiro lugar que antigamente, quando Deus ele soprou o fôlego de vida no ser humano, tudo era lindo, tudo era perfeito, o ser humano vivia em harmonia com Deus, andava com Deus e não havia problema. Só que surgiu um detalhe que é um detalhe bem grande: o homem pecou. A palavra de Deus fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ou seja, o pecado é a desobediência do homem, o pecado é a arrogância do homem, a soberba do homem de dizer assim: Deus, eu posso me virar sozinho. Eu sei muito melhor do que você o que fazer com a minha própria vida. Apesar de você ter me criado e ter me feito, eu sou inteligente o bastante para escolher as minhas coisas. Então, fica de stand-by um pouquinho aí do teu lado aí, que eu vou seguir a minha vida. E isso se chama pecado. Só que isso gerou uma consequência, porque fala a palavra de Deus em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o homem morreu, e isso significa uma separação espiritual entre Deus e o homem, mas iniciada pelo homem. O problema disso, sabe o que é? É porque a morte, ela impossibilita a comunicação com Deus. Só que Deus, sendo bom e misericordioso, Ele falou: opa, eu preciso criar uma maneira para que o homem volte a ter contato comigo. Deus, Ele criou, sabe o quê? O sacrifício de animais. Ele falou assim: olha, quando vocês pecarem, vocês peguem um animal perfeito, sem manchas, novinho, e aí vocês sacrifiquem, matem ele, derramem o sangue e queimem e ofereçam em sacrifício a mim, para que seu pecado seja perdoado. Problema: o povo não parava de pecar. Então era muito gado, era muito cordeiro para se matar para cada pecado. Só que Deus, Ele faz tudo sabiamente. E sabe o que foi que Deus fez? Ele diz assim: gente, eu vou enviar para a terra de uma vez por todas, para acabar com essa matança dos animais. Eu vou enviar o meu filho, que será de uma vez por todas o sacrifício verdadeiro e único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é exatamente Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, naquele dia, na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue, Ele simplesmente restituiu aquilo que você nunca pôde ter pela sua própria força, pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio poder, pela sua própria inteligência, mas Ele lhe deu algo que somente Ele poderia comprar. Através do sangue dele, eu e você somos perdoados. Então João, ele chega para a gente e fala assim: ei, a primeira verdade que vocês precisam entender: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ei, para de viver em condenação. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual é o pecado que está te distanciando de Deus hoje em dia?
Qual é o pecado que está te matando? Que você tem insistido em viver continuamente, que tem buscado e tem repetido esperando resultado diferente. Deus está falando para você hoje aqui: abandona aquilo que eu já extingui da tua vida. Se você está realizando algo desse tipo, não é porque você é fraco e não consegue, é porque você não tem olhado para mim e não tem colocado a tua esperança em Jesus Cristo de Nazaré. Meu irmão, hoje à noite quero dizer uma coisa para você: os seus pecados foram perdoados em nome de Jesus Cristo. Segunda verdade que nós precisamos entender hoje, a verdade em Jesus o Cristo. Fala comigo: Jesus o Cristo. Jesus o Cristo, mas fala mais uma vez: Jesus, tu és tudo o que eu preciso. João 6,68 diz assim: mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem nós iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Assim nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante esse versículo porque o contexto dele fala que alguns discípulos, devido a vários motivos, eles começaram a abandonar a caminhada com Jesus. Jesus olhou para aqueles discípulos que estavam diante dele e falou assim: ei, vocês não vão também embora e não vão me deixar não? Pedro se levanta com ousadia e fala assim: ei, Senhor, para onde nós iríamos? Se somente tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que é que Pedro estava falando? Ele estava falando assim: Jesus, eu já tentei tudo na minha vida. Nada nunca conseguiu me saciar. Nada nunca conseguiu me preencher. Nada nunca conseguiu dar sentido e um propósito verdadeiro na minha vida, a não ser quando eu estava contigo. O único lugar que eu me sinto vivo, o único lugar que eu encontro propósito, o único lugar que eu realmente posso dizer que eu vivo e que eu tenho vida é ao teu lado, Jesus, porque eu experimento contigo uma vida excelente de palavras, de poder. É em ti que eu encontro cura para a minha alma. Sabe? Talvez alguns aqui, algumas das pessoas que estão nos assistindo pela internet, talvez estejam aí ainda insistindo em fazer coisas e viver realidades que já deveriam ter desistido faz tempo. Eu conheci pessoas que venderam carros e casas por causa de drogas. Eu já conheci pessoas que decidiram, sim, viver em adultério pensando que isso ia resolver a vida. Eu conheci pessoas que tentaram tirar a sua própria vida e outras que até já conseguiram tirar a sua vida. Pessoas que realmente não tinham encontrado o verdadeiro sentido da existência. E talvez você hoje diga assim: mas Jorge, eu não sou tanto assim. Jorge, minha vida não é tão desgraçada desse jeito. Mas talvez você esteja vivendo hoje em uma tristeza profunda. Talvez você esteja sendo interrompido por uma ansiedade desenfreada. Talvez você não esteja conseguindo mais ter uma paz no teu lar. Talvez aquelas mínimas coisas, elas não têm deixado a tua vida fluir. Você não tem conseguido ser você mesmo. Você não tem conseguido talvez se livrar de uma inveja, de um ciúme. Você não tem conseguido deixar a pornografia. Você não tem conseguido abandonar defeitos de caráter que têm prejudicado você no seu emprego, no seu matrimônio, no cuidado com seus filhos. E tudo o que você precisa saber e fazer é o que Pedro falou depois que reconheceu que somente Jesus tinha as palavras de vida eterna.
Ele falou assim: sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo que você precisa hoje é entender que, em primeiro lugar, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em segundo lugar, você precisa entender que Jesus é o Cristo, o ungido, aquele que tem o poder e a capacidade de fazer tudo aquilo que você precisa que seja feito. Mas você também precisa aprender a terceira verdade que João nos revela hoje. Ele fala que Jesus, a ressurreição e a vida. Fala comigo, ressurreição. Fala comigo, vida. João 11, 25 fala o seguinte: e disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. O que acontecia aqui nessa situação é que um amigo muito próximo de Jesus estava para morrer e acabou morrendo. Jesus foi chamado para aquele local, só que ele chega 4 dias depois. Lázaro, irmão de Maria e de Marta, já havia sido sepultado, já haviam lacrado o túmulo com uma rocha. E Jesus, ele caminha para aquele local. Marta, ao ver Jesus, vai conversar com ele, e Jesus fala para Marta assim: Marta, ele ressuscitará. Marta, pensando que Jesus estava falando sobre a ressurreição no fim dos tempos, ela fala: sim, Senhor, eu sei que no final dos tempos ele ressuscitará. Ele fala: peraí, Marta, você não está entendendo com quem você está falando. Eu sou a ressurreição e a vida, e eu estou indo encontrar com teu irmão. Eu sou a ressurreição e a vida, e eu estou indo encontrar com você que está hoje aqui. Eu sou a ressurreição e a vida, e eu vou levantar os teus sonhos. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou entrando na tua casa agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou entrando no teu casamento. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou entrando no teu corpo. E talvez muitos aqui, ou alguns, estejam vivendo hoje como Lázaro, se sentindo na realidade como Lázaro, mortos em vida. Mortos em vida. Estando vivo, porém se sentindo morto. E tudo isso só me leva a ouvir o eco da voz de Jesus. E hoje eu quero dizer para você, e quero já te convidar a ficar de pé nesse momento. E eu queria que você prestasse bem atenção no que nós vamos falar agora. Porque na realidade, Deus, ele começou a fazer, ele está fazendo, mas ele ainda não terminou de fazer o que ele vai fazer na tua vida hoje à noite. Hoje a voz de Jesus que ecoa para você e para a sua família, ela fala o seguinte, e eu quero que você feche os olhos nesse momento. E eu quero que você pense exatamente naquilo que está morto dentro de você. Talvez sonhos, talvez um parente, talvez situações de pecado dentro da sua vida que estão mortificando a sua história. Talvez pensamentos que têm destruído e te confundido e têm acabado te derrotando dia após dia.
Queria que nesse momento você entendesse que tal qual Jesus fez naquele momento, Ele está para fazer agora na sua história. Jesus, Ele chegou diante daquele sepulcro fechado e falou: afastem essa rocha aqui. E Marta falou para Ele: não, Senhor, já fede, já está 4 dias sepultados. E Jesus, Ele fala assim para ela: eu não já lhe falei que se você crer, você verá a glória de Deus? Eu não já lhe falei que se você crer, você verá a glória de Deus? Eu não já falei que se você crer, você verá a glória de Deus? E Jesus, Ele continua: então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está esperando que a morte saia de você. Você está esperando que o mal saia de você. Você está esperando que a situação difícil saia de você. Mas o que Deus está falando para você é para que você saia dela, para que você dê um passo de fé e você possa sair desse local. Saia agora em nome de Jesus. Sabe, nós vamos cantar esse louvor, e durante esse louvor eu quero que você saia do local, não físico, calma, mas quero que você saia desse local interno em que você estava morto, e que você comece a glorificar a Deus por tudo aquilo que Deus começou a fazer na tua vida a partir de agora, em nome de Jesus. Deixa o céu